Livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 6 até o 8, Miqueias 6, do 6 até o 8, eu quero ler esse texto na revista e atualizada, e depois os outros textos a gente volta para a nova versão internacional, então pode ser que esteja um pouquinho diferente do teu aí, amém? Glória a Deus. Ele diz assim, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Até aqui, amém? Por gentileza, fecha os teus olhos. Pai, fala conosco nesta noite através da tua palavra, Deus. Pai, eu sou tão grato por tudo que o Senhor já fez até aqui, Deus. Senhor, nós poderíamos voltar para nossa casa já, Senhor, agraciados pela tua presença, pelo teu toque, Pai. Obrigado, meu Deus, por nos dar a oportunidade de te louvar e te exaltar, Pai. Senhor, mas a tua palavra é a verdade, e a verdade nos liberta, Deus. E nesta noite, Deus, eu peço ao Senhor que esta verdade, ao ser dita neste altar, ela venha nos despertar e venha nos libertar de tudo aquilo que possa estar nos aprisionando, Senhor. Que a lâmpada, que é luz da tua palavra, se acenda dentro de nós, Pai, e leve a nós olharmos para nós mesmos, Deus, e ver dentro de nós aonde nós estamos errando, Pai. E possamos então, a partir dali, consertar, Deus, nos ajustar e nos converter ao centro da tua vontade, Pai. Espírito Santo de Deus, há tantas culturas aqui, há tantas maneiras de se entender aqui, e eu peço ao Senhor o teu auxílio nesse momento. Espírito Santo, traduza a cada um dos corações e a cada um dos ouvidos, de uma maneira que cada um possa entender e receber a palavra do Senhor, de uma forma que eles consigam sair daqui edificados por ela, Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Pai, neste altar, e eu peço ao Senhor que segure na minha mão e me conduza pelo caminho que eu devo andar. Que a minha boca seja a tua boca, Deus, e que eu fale, Deus, tudo aquilo que o Senhor já colocou dentro do meu coração, Pai. Em nome de Jesus, eu dou ao Senhor toda a honra e toda a glória. Assim como o Senhor um dia usou aquela mula, usa-me nesta noite, Senhor. Que eu seja como aquela mula, Pai, que eu não tenha uma sequer glória ou capacidade, toda ela seja tua e venha de ti, Senhor. Fale com a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, queridos. Eu queria nesta noite colocar 3 questões para que nós pudéssemos refletir. A primeira questão é: o que Deus espera de mim? A segunda questão é: o que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? O que Deus quer de nós? E a terceira questão é: que tipo de expectativas Deus tem ao meu respeito? Ou que tipo de expectativas Deus tem ao teu respeito, ao nosso respeito? São 3 perguntas difíceis de nós respondermos. Na verdade,
existem algumas perguntas que nós sabemos responder muito bem. Se eu perguntasse para você, o que você quer de Deus? Certamente você saberia responder. Se eu perguntasse para você, que expectativas você tem de Deus? Certamente você também saberia responder. Mas nesta noite a pergunta é inversa. Nesta noite a pergunta para mim e para você é, o que Deus espera de você? Você já fez essa pergunta para você mesmo? O que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de mim? Ou o que é que Deus quer de mim? Por que é que eu nasci? Por que é que eu vim para essa terra? Por que eu estou aqui nesta igreja? Por que eu moro nessa cidade? Eu não posso acreditar, querido, que Deus nos criou e nos colocou nesta terra para que eu e você trabalhássemos e pagássemos boleto, e trabalhássemos e pagássemos boleto, e trabalhássemos e pagássemos boleto e morrêssemos. Eu não acredito nisso, até porque muitos aqui já ouviram o que eu disse. Antes de nós nascermos, o nosso Deus, Ele não é um Deus que começa as coisas como eu e você. Eu e você começamos as coisas do começo para o fim, mas Deus não começa as coisas do começo para o fim. Deus começa as coisas do fim para o começo. Então, antes de você nascer, Deus já havia escrito a sua história. Antes de você nascer, Deus já havia colocado um propósito para você. Você não está aqui nesse mundo por acaso. Você não é um acaso. Você não nasceu por acaso. Muitos carregam com eles a rejeição de pai e de mãe. Muitos não têm o carinho do pai e da mãe. Por algum motivo, nasceram num lar desestruturado, onde não havia uma família boa, estruturada. E muitos carregam traços de rejeição e não conseguem entender por que é que estão aqui. Mas nesta noite eu quero dizer a você, você está aqui porque Deus escreveu o seu nome antes de você existir. Ele fez uma história para você. Há um plano e um propósito estabelecido para você, e ainda que você esteja longe dele, e você esteja andando longe dele, esteja certo de uma coisa: antes de você partir desta terra, você vai viver o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Isso é fato, meu irmão, porque Deus começa do fim para o começo. Deus no céu, Ele chama Jesus e o Espírito Santo, e Ele coloca o seu nome em pauta numa reunião, e juntos ali, eles conversam sobre você, e eles decidem o que é que você fará nessa terra, e depois deles decidirem, aí então, eles colocam você no ventre da sua mãe. E muitos de nós, talvez aqui nem tanto, né, porque nós, graças a Deus, temos famílias estruturadas, mas talvez se eu estivesse pregando essa palavra agora na igreja de Votorantim, por exemplo, certamente ali a maioria das pessoas, elas trazem com ela marcas de rejeição de paternidade, de maternidade, porque foram criadas, cresceram dentro de um lar, onde o seu pai e a sua mãe ou estão presos, ou estão perdidos na prostituição, no vício das drogas. Então eles carregam essa marca, e eles não entendem que Deus os ama, e tem um plano e um propósito para a vida deles. E nessa noite eu preciso, e que você entenda, mais uma vez, você não está aqui por acaso, você é uma semente que Deus semeou nessa terra, para crescer, frutificar, e frutificar muito. Diga, eu sou uma semente que Deus plantou nessa terra para frutificar e frutificar muito. Você é, querido, você é. Deus te plantou aqui para isso. Então muitas vezes nós não paramos para fazer perguntas como essa: o que Deus espera de mim, ou o que Deus quer de mim, ou quais expectativas Deus tem ao meu respeito. Mas uma coisa eu posso te dizer, eu posso te afirmar: Deus espera muitas coisas de você, Deus quer muitas coisas de você, e Deus também tem muitas expectativas sobre você. Diga aleluia. Você não faz ideia, nós que somos pais, a maioria aqui eu creio que já são pais, todos nós que temos um filho, nós temos expectativas sobre os nossos filhos,
E as expectativas que nós temos sobre os nossos filhos são as melhores. O que nós queremos para os nossos filhos é o melhor. Eu sonho que o meu filho estude, eu sonho que o meu filho se forme, eu sonho que o meu filho seja um homem, que ele vai marcar a geração dele, querido. Eu oro por isso, todos os dias eu clamo diante de Deus, e eu digo: Deus, eu quero que o Isaac seja um homem que marque a geração dele, ele marque de uma forma sobrenatural a geração dele, Pai. Eu tenho expectativas, e eu quero que você entenda que Deus, como seu pai, como meu pai, Ele também tem expectativas para mim e para você, e não são poucas. Que pai quer coisas ruins para o seu filho? Nenhum pai. Deus também é meu pai, seu pai, e Ele não tem uma sequer expectativa ruim para mim e para você. Então entenda isso, querido. Mas nesta noite eu quero tratar um pouquinho com você sobre esse questionamento que houve aí do profeta Miqueias, porque ele começa com uma pergunta que é inversa. Se nós olharmos para essa palavra, ele começa esse texto com uma pergunta que ela é inversa. Vamos voltar lá novamente para o versículo 6 e o 7. Olha a pergunta dele: com o que eu me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Eu virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Veja, esse homem, ele faz umas perguntas contrárias para Deus. Ele está perguntando para Deus e ele obtém de Deus a resposta. Nesse texto, querido, ele pergunta e ele mesmo responde com a própria palavra de Deus. O que ele está colocando aqui, e a maneira que ele está colocando aqui é: como eu me apresentarei perante o Senhor? Com holocaustos, com sacrifícios. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? De que forma eu vou conseguir agradar a Deus? De que forma eu vou conseguir me corrigir diante de Deus pelos meus pecados, pelos pecados que eu cometi? O que eu vou fazer, meu Deus? E Deus, queridos, Deus dá uma resposta para esse homem muito interessante, uma resposta muito simples. Deus poderia falar para ele: não, eu quero que você caminhe 300 quilômetros a pé, descalço. Deus podia falar para ele: eu quero que você suba a escadaria não sei da onde de joelho, eu quero que você... Deus poderia ter falado inúmeras coisas para ele, mas Deus vira para ele e dá uma resposta para ele muito simples, irmãos, muito tranquila. Olha a resposta que Deus dá no versículo 8. A resposta de Deus é simples. Ele diz assim: eu não quero nada disso, filho. O que eu quero de você é que você pratique a justiça. Diga: praticar a justiça. Que você ame a misericórdia. E que você ande humildemente com o seu Deus. Sabe, irmãos, muitos de nós não conseguimos entender isso, queridos. Muitos de nós estamos presos a muitas coisas. Muitos de nós viemos à igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Muitos de nós participamos de todas as reuniões que pode haver na igreja. Muitos de nós participamos de qualquer coisa. Muitos de nós fazemos obras em cima de obras, e fazemos mais obras em cima de mais obras. Mas, meu querido, escute uma coisa: se nessa noite você não praticar essas 3 coisinhas que eu acabei de ler aqui agora, tudo que você está fazendo, você corre o risco de estar fazendo em vão. Porque não adianta nada nós estarmos na igreja de segunda a segunda e nós não praticarmos justiça, querido. Não adianta nada nós estarmos na igreja e participarmos de todos os ministérios, e é círculo de oração, e é louvor, e é ministério da diaconia, e é ministério da palavra, e é ministério do infantil, e é ministério disso e daquilo. Mas, querido, se você não praticar essas 3 coisas, nós estamos fora da visão de Deus para nós. E nessa noite, é exatamente isso que eu quero levar você a refletir um pouquinho comigo. Eu quero colocar você para pensar junto comigo sobre essas 3 questões. E a primeira delas é: pratiques a justiça. Diga: pratiques a justiça.
Diga, eu preciso praticar a justiça. Diga novamente, eu preciso praticar a justiça. Meu irmão, justiça. A justiça aqui, ela tem a ver com a lei do Senhor. A justiça aqui, ela se refere ao código de conduta de Deus, porque Deus tem um código de conduta, meu irmão. Essa justiça que Deus está falando aqui tem a ver com o código de conduta dele. E o código de conduta de Deus é um tipo de código de conduta que ele anda completamente na contramão do mundo em que eu e você vivemos. A justiça de Deus não é a justiça do mundo. A forma da justiça de Deus não é a mesma forma ou o mesmo formato da justiça do mundo. Essa justiça aqui se refere a um estilo de vida que eu e você temos que adotar, que é igual ao estilo de vida de Jesus. E essa é a nossa grande dificuldade, essa é a minha grande dificuldade, queridos. Ser justo, andando na contramão do mundo. Ser justo, vivendo uma vida de santidade. Vivendo uma vida igual à vida de Jesus, uma vida semelhante à vida de Jesus, e eu sei o quanto é difícil isso, meu irmão. Então entenda, estar na igreja não significa que eu pratique a justiça. Estar na igreja não significa que eu tenha o código de conduta de Jesus. Estar na igreja não significa que eu tenha o mesmo estilo de vida de Jesus. Eu posso vir à igreja, eu posso me vestir como crente, falar como crente, mas isso não quer dizer que eu tenha um código de conduta de crente. E quem vai dizer isso, meu irmão, não é as pessoas que estão aqui na igreja, é as pessoas que moram na sua casa. É as pessoas que trabalham com você na empresa que você trabalha, ou são as pessoas que trabalham na sua empresa, ou são os vizinhos que moram no seu bairro. São essas pessoas que vão ver se nós praticamos ou não essa justiça. E aí é o nosso grande desafio, queridos, porque dizer que nós somos justos aqui dentro da igreja é a coisa mais fácil que tem. Agora lá fora, na hora que nós formos colocar isso em prática, é que nós vamos ver o quão grande é esse desafio. Olha o que a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 e 16 diz. 1 Pedro 1, 15 e 16, na Nova Versão Internacional isso aqui. Mas assim como ele é santo, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Meu irmão, preste atenção, não é possível ser um cristão, se não haver mudança no seu modo de conduta. Não é possível nós sermos crentes, se não haver mudanças nos nossos valores. Eu não posso ser um cristão se eu uso mesmo formato ou o mesmo código de conduta que o mundo usa. Eu não sou um crente, eu sou mundano. Se eu sou crente, eu uso o código de conduta dos crentes, e esse é o grande desafio da igreja nesses últimos tempos, porque o que eu vejo, irmãos, é que existe uma modernidade entrando dentro da casa de Deus. Mas a modernidade não entrou na palavra de Deus. A Bíblia continua sendo a mesma e ela nunca será mudada. E se ela for mudada, não vem de Deus. Mas só que infelizmente, meus irmãos, a modernidade que vem invadindo a igreja, eu e você nos agradamos dela, porque ela é uma modernidade permissiva. Ela deixa eu e você usarmos o código de conduta do mundo dentro da igreja sendo um crente. Por exemplo, hoje existem igrejas que dizem que se você disser palavrão, isso não é um problema. Tem pessoas que dizem palavrão até no altar da igreja.
Existem igrejas, por exemplo, que dizem que você não precisa ser dizimista, porque o dízimo, ele é uma velha aliança, e não faz parte da minha vida e da sua vida. E aqueles que ainda não converteram seus bolsos, para qual igreja eles vão? Adivinha, meu irmão? É nessa que eu vou. Esse pastor aí é abençoado, aleluia, é para essa igreja que eu vou. Só que é o seguinte, meu irmão, no dia que a tempestade vier, ou o dia mau chegar, ou as vacas magras chegarem, a única coisa que vai te manter de pé é a aliança que você tem com Deus através do seu dízimo. E se você não for um dizimista, querido, se prepare, porque a casa cai. A casa cai. E eu não estou dizendo isso para você ser um dizimista, porque eu preciso do seu dinheiro. Não, querido, eu não preciso do seu dinheiro. A obra do Senhor, Ele levanta, Ele sustenta, Ele mantém. Dando você dízimo ou não, essa casa, ela não é sustentada por homens, ela é sustentada por Deus. E Deus manda corvos, Deus manda o que for necessário, mas Ele manda para cá e Ele mantém essa estrutura de pé, porque Deus é fiel. O que eu estou dizendo para você, é para você entender isso, que modernidades estão chegando cada vez mais, querido. E eu e você precisamos parar e pensar, que tipo de conduta é essa? Jesus faria isso? Você vê Jesus falando palavrão? Então, se Jesus não falava palavrão, e eu sou um discípulo de Jesus, eu devo falar palavrão? Mas, infelizmente, meu irmão, são coisas que eu e você tratamos como justiça, até aonde nos convém. Você está entendendo aí? Aonde me convém. Eu quebrei um negócio, eu sei que eu dei um prejuízo, e eu sei que eu deveria ir lá e falar que eu quebrei, e deveria assumir o risco daquilo, e pedir para descontar, mas é mais fácil, já que eu quebrei, esconder lá no cantinho, para ninguém achar, e ficar quietinho, e começar a vida de novo. É justo isso, irmão? Mas ninguém vai ficar sabendo, pastor. Mas você sabe, ou não sabe? Mas Deus sabe, não sabe? E tem mais um que sabe, Satanás, porque ele viu, e ele amou que você escondeu. E fique tranquilo, porque na hora certa ele vai fazer questão de tirar de lá e trazer para a luz, para todo mundo ver e falar: olha lá, olha o Filho de Deus aqui, ó, aonde ele escondeu. Irmãos, tem coisas que eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo entender de verdade, queridos. Se eu quero agradar a Deus, ou se eu quero praticar a justiça de Deus, eu não consigo entender, meu irmão. Eu não consigo entender um funcionário que trabalha numa empresa e ele não cumpre a sua jornada de trabalho. Eu não consigo entender um funcionário que entra para trabalhar e fica o dia inteiro fazendo corpo mole dentro do seu ambiente de trabalho. Eu estou falando de um crente, de uma pessoa que é justa. Mas você não sabe o quanto eu ganho, pastor. Então saia desse emprego e vá para outro. Se você não está satisfeito onde você está, sai. Mas não fique fazendo o que o mundo faz, porque é isso que o mundo faz. E ainda fica falando mal da empresa para os outros, porque o chefe, porque a empresa, porque só suga o nosso sangue. Lá, acabou de chegar com o carrão na portaria lá agora, ó, tá vendo? Ó? Ele anda de carrão e nós andamos a pé, porque, tá vendo? Ó, tá roubando a gente. Pega as suas coisas e vai embora. E eu poderia ficar aqui, meu irmão, a noite inteira falando isso. Eu poderia ficar aqui a noite inteira. Quando nós falamos de justiça, ou quando nós falamos nesse tipo de assunto, ele é profundo, querido. Porque a maioria, infelizmente de nós praticamos a justiça até a página 1. Até aonde nos convém. Nós enganamos muitas vezes, nós vivemos de aparência, queridos. Uma casca por fora, uma aparência por fora. Quando o chefe chama na sala e ele fala assim: você pode vir aqui conversar? Pode falar, tá? Isso. Você faz isso? Faço, claro que eu faço. Com certeza eu faço. Isso. Aí o chefe fala: então tá bom, ele está saindo.
me pedindo as coisas, porque não sei o quê. Vou fazer. Aqui. Não, meu irmão. Então diga, não vou fazer. Sabe, queridos, infelizmente, a maioria se veste como crente, fala como crente, come como crente, carrega a Bíblia debaixo do braço, mas quando trata de justiça, está longe de ser crente. Longe. E meu irmão, escute, eu não estou falando isso para te oprimir, eu não estou falando isso para jogar peso ou jugo sobre você, porque antes de Deus falar com você, Ele falou comigo numa salinha aqui do lado. Foi ali que Ele falou comigo. Antes da sarrafada vir para você, ela veio em mim, no meu lombo, porque Deus fez essas mesmas perguntas para mim. As mesmas perguntas, as mesmas colocações, enquanto eu ia escrevendo essa palavra, Deus ia falando comigo. Muitos de nós estamos acostumados com a palavra, com a forma ou o formato da igreja. Nós estamos acostumados com uma liturgia. Então nós já sabemos o que vai acontecer no culto. A gente chega, a gente senta, vai cantar 2 louvor, a gente louva, a gente ouve a palavra, aí a gente pega, vai para nossa casa, a gente liga a nossa televisão e volta a assistir as coisas que a gente assiste normalmente. E aí você pergunta 2 horas depois para o irmãozinho, ou para o marido, ou para a esposa, você fala, o que foi que o pastor pregou mesmo lá? Cara, vamos lá no YouTube dar uma olhada, porque já não lembro mais não, agora eu já estou aqui, dando uma zoiada aqui na televisão aqui, e agora já foi, a palavra já foi. Muitos, queridos, escute bem o que eu vou dizer para você. Muitos estão convencidos, mas não convertidos. Muitos estão convencidos, mas não convertidos. E tem uma diferença enorme entre o convencido para o convertido, querido. Muitos estão convencidos que Cristo é o Senhor. Muitos estão convencidos de que a palavra de Deus é o que eles têm que seguir. Eles estão convencidos disso. Mas na hora de colocarem isso em prática, aí vem o problema. Mas pastor, veja pastor, se eu for vender essa caixa de som, e eu tiver que arrumar ela, eu vou tomar prejuízo, pastor. É melhor eu fazer um gato aqui, colocar uma fita isolante aqui, e falar para o cara que está funcionando bem, e vai funcionar uns 3 dias, e depois se der pau, ema, cada um com os seus problemas. Isso é ser justo, irmão? Isso é ser justo, irmão? Diga para mim. E quantos de nós, será que já não fizemos isso? Damos uma garimbada no carro e passamos para frente. O que tem que fazer? Não, troca só a junta aí, que o motor já está fundido, mas troca a junta que vai deixar de fumar por pelo menos 2 meses, e aí depois se fundiu, aí já foi, filho, já foi garantia, já foi tudo, vamos embora. Eu vou fazer o motor do carro, eu fico com o carro. Isso é ser justo, querido? Jesus faria isso, se ele fosse vender um carro estragado? Não, irmãos. Não, querido. Muitos de nós estamos enganados com a nossa própria aparência. Diga assim, ó. E muitos de nós estamos enganados com a nossa própria aparência. Você olha daí para mim aqui agora. Eu pareço um crente? Vestidinho assim? Não, fala a verdade. Parece ou não parece um crente? Parece um tiozinho, né? Um pouco de cabelo na cabeça, tudo bem, né? Mas parece um crente. Se eu tivesse ainda um pouquinho mais, né? Parecia mais ainda um crente. E é essa aparência aqui que é o maior perigo que eu e você corremos o risco de cair todos os dias. Sabe por quê, meu irmão? Porque é essa aparência exterior que me engana e te engana. Ela mostra que você é um crente, ela mostra que você carrega a Bíblia, ela mostra que você faz isso e aquilo. A minha pergunta é, e dentro de você? Qual é a aparência que tem aí dentro? Que tipo de aparência que tem dentro de você, querido?
O que é que tem aí dentro de você? Meu irmão, não se acomode, não aceite, seja alguém que seja crítico com você mesmo todos os dias. Pergunte para você mesmo: o que eu estou fazendo está correto? Tenha coragem de ligar para o seu pastor e perguntar para ele: pastor, eu estou querendo dar um rodo no irmão, é de Deus isso aí? Pergunte para o seu pastor. Nunca pessoas ligam para o pastor para perguntar isso, meu irmão. Sabe que elas ligam para outras coisas, mas para perguntar para o pastor: pastor, eu estou com um carro quebrado, eu posso vender para o irmão? Pergunta se alguém liga. Não, querido, não. Ele liga depois que ele já vendeu. Pastor, eu estou com um problema. Qual que é o problema, querido? Então, eu vendi o carro para o irmão e agora o irmão está revoltado comigo, pastor. Eu preciso que você me ajude a resolver esse problema. Aí ele liga. E por que ele não liga perguntando, querido? Porque ele sabe que ele vai ouvir o que ele não quer. E esse é o nosso problema, irmãos. Comece a repensar isso. Comece a rever isso. Comece a olhar se você não está ganhando 5 minutos no cartão de ponto na empresa que você trabalha. Comece a prestar atenção se você não está tomando mais 10 minutinhos de café que não era para você tomar. Comece a prestar atenção. Se você não está deixando para colocar roupa na hora que você já deveria estar lá no seu ambiente de trabalho. Comece a prestar atenção se você não está sendo injusto com o seu funcionário, você que é patrão. Se você não está deixando de cumprir com as suas obrigações de empregador, com aquele que é seu funcionário. Comece a ser crítico, querido. E por que eu estou dizendo isso para você? Pastor, por que você está dizendo tudo isso para mim? Eu nem quero ouvir isso. Olha o que está escrito lá em Mateus 7, 22, 23. Eu estou dizendo tudo isso para você exatamente porque é o que está escrito aqui, querido, que me preocupa. E tem que te preocupar também. Olha lá. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome. E no teu nome nós expulsamos demônios. E não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Você acha mesmo que estar sentado num banco da igreja, vivendo uma vida torta, você não vai viver isso o dia que você estiver perante o Senhor? Mas Jesus, eu participava do ministério de libertação da igreja. E Jesus vai falar assim para você: pois é, meu filho, mas você precisava ser liberto para participar do ministério de libertação. Você nem liberto era, filho. Jesus, mas eu cantava no ministério de louvor, eu parecia um passarinho de Jesus, aleluia. Ele vai falar para você: lindo, parabéns, cantou muito bem. Só que você só cantava, você não vivia uma daquelas palavras que você cantava no altar. Não te conheço. Jesus, eu participava de ministério tal, isso, eu visitava os enfermos e eu orava por eles. Muito bem, parabéns, ótimo, lindo isso. Agora eu vou perguntar para sua mulher quem você era dentro da sua casa. Eu vou perguntar para o seu marido quem você era dentro da sua casa. Nem te conheço. Irmãos, isso é muito sério, queridos. Conversão tem que trazer mudança de valores na minha vida e na sua vida, querido. A conversão tem que trazer mudança na minha e na sua vida. A conversão, que é conversão, traz mudança, querido. Eu deixo coisas de lado, eu deixo práticas de lado. A conversão verdadeira, a minha postura nunca mais é a mesma. Nunca mais. Alguém que se converteu a Cristo, ele não pode usar as mesmas palavras, fazer as mesmas coisas que ele fazia quando ele não era cristão. Desculpa, meu irmão, mas isso tem que haver mudança, querido. Se você não é um convertido, a história é diferente. Mas se você é um convertido, as suas velhas maneiras de pensar, as suas velhas maneiras de agir, os seus velhos comportamentos, isso tem que acabar. Isso tem que acabar, isso tem que mudar, meu irmão. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: olha, realmente, eu não conheço mais você. Você está irreconhecível. É impressionante. É a hora que o patrão chama você e fala assim: meu amigo, vem cá um pouquinho. Aí você vai e ele fala assim: o que foi que aconteceu com você? Por quê?
Não, porque pelo amor de Deus, há 2 semanas atrás eu estava querendo te mandar embora. Hoje você é o melhor funcionário da empresa. Isso é conversão, querido. E você poder olhar para ele e falar assim para ele: posso te contar um segredo? Pode. Qual é o segredo? Eu conheci Jesus. E o Jesus que eu conheci, ele mudou a minha vida. E hoje o meu código de conduta não é mais o código de conduta do mundo. O meu código de conduta é o mesmo código de conduta de Jesus. E é por isso que eu estou aqui me destacando nessa empresa. Efésios 4, 22 e 24. 22 até o 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. É isso que o Senhor espera de mim e de você, querido. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Esposa, você se converteu? Então você precisa aprender que a partir de agora, a sua vida precisa ser guiada pela palavra de Deus, e você precisa entender qual é o seu lugar dentro do teu casamento. Marido, você se converteu, agora você precisa aprender qual é o seu lugar e a sua conduta dentro da tua casa, de acordo com a palavra de Deus. Filho, você se converteu, a Bíblia diz que eu e você temos que honrar os nossos pais. Então a partir de agora o meu código de conduta é esse, e não mais o que o mundo tinha. Só que infelizmente, irmãos, quantas esposas ainda estão vivendo dentro dos lares como mulheres mundanas? Quantos maridos estão vivendo dentro dos lares como maridos mundanos? E as famílias estão sofrendo por isso, querido. Os filhos muitas vezes sofrendo por isso, chorando, sofrendo por isso. Amém? Eu posso ouvir um amém aí, queridos? Vocês estão aí ainda? Aleluia. Continuam me amando ainda? Glória a Deus. Acabou o culto, metade da igreja vai embora. Aleluia. Aí ele vira e fala assim, ó: então eu e você precisamos entender, queridos, justiça. Pratiques a justiça. Fazer o que é certo, o que é correto. Ainda que eu tenha que perder, ainda que eu tenha que tomar prejuízo, eu preciso fazer o que é correto. Eu preciso fazer o que é certo, meu irmão. Não tente engambelar. Não tente dar laço, dar nó, enrolar. Isso não é coisa de crente, querido. Crente é verdade, é papo reto. Você fez tal coisa? Espera aí, deixa eu pensar como é que eu vou responder isso, porque se eu for responder isso, eu não posso dizer que eu fiz. Aí o cara vira um advogado. Veja bem, vamos lá. Estava eu passando pela rua, quando de repente, não, meu irmão, seja verdadeiro, vai e fale: olha, desculpa, perdão, eu fiz mesmo, eu errei, me perdoa. Não faça como Adão fez. Foi a esposa que o Senhor me deu, Senhor, foi ela que fez eu errar. Não, querido, seja homem, assuma a sua responsabilidade. Seja mulher de Deus, assuma a sua responsabilidade. Não tenta inverter as coisas. A maioria dos casais vive isso. A mulher o tempo todo se defendendo, colocando a culpa no marido, e o marido se defendendo, colocando a culpa na esposa. E quando é que nós vamos ser maduros o suficiente para assumirmos a responsabilidade da nossa casa e vermos que estamos errando? A culpa nunca é minha, não, a culpa é sua. Aliás, a culpa 50% é sua, desde o dia que você colocou esse negócio na sua mão, chamado aliança. 50% é sua, e não tem conversa, meu irmão. 50% é sua, e 50% é dela, no dia que você colocou a aliança na mão. Então não vem com essa: mas a minha esposa é mais. Não, os dois têm responsabilidade igual. Os dois podem ou não levar o casamento ao sucesso ou ao fracasso, e a responsabilidade é de ambas as partes. Segunda coisa, ames a misericórdia. Ames a misericórdia. O que é amar a misericórdia? Aqui Deus está dizendo que eu tenho que ter compaixão do meu próximo, querido. Eu preciso ter compaixão do meu próximo. Misericórdia é tratar o meu próximo melhor do que ele merece.
é tratar o meu próximo melhor do que ele merece. Isso é misericórdia, porque é isso que Jesus usa comigo e com você todos os dias. Todas as manhãs eu e você merecíamos o inferno, mas Ele nos trata melhor do que nós merecemos. Ele nos dá saúde, nos coloca de pé e nos dá a oportunidade de fazermos de novo, mais um dia, melhor do que nós fizemos ontem. Então isso é misericórdia, e eu e você temos que amar a misericórdia, nós temos que amar servir ao próximo, ser útil para as pessoas. Você quer agradar a Deus, não precisa de sacrifício, ame o teu próximo. Você quer tirar sorrisos de Deus, você quer que o Senhor olhe do céu e diga: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Comece a tratar as pessoas com valor. Misericórdia é abençoar o outro de uma forma prática. Isso é misericórdia. É ajudar as pessoas de uma forma prática. É ir lá, mas ele me fez mal, pastor. Você foi lá e ajudou ele ainda. Isso é misericórdia, querido. A vida cristã verdadeira é uma vida que é vivida em função do outro. Um cristão genuíno é alguém que vive em função de outras pessoas. Ele não vive em função dele. A vida dele, ela está resumida em outras pessoas. Quando você olha para os grandes homens de Deus, a única coisa que eles tinham na cabeça, nessa terra, não era ganhar dinheiro, não era construir estruturas, mas era ganhar vidas, mudar a história de pessoas, fazer parte da vida de pessoas. Isso tem que ser o que acontece comigo e com você através de uma conversão. Quando foi a última vez que você mudou a história de alguém? Quando foi a última vez que você fez parte da mudança e da transformação da vida de alguém, de uma família que te conheceu e a vida dela foi transformada quando você entrou na casa dela, quando você entrou na vida dela? Quando foi? E eu não estou falando de gente aqui de dentro da igreja, querido. Eu estou falando de gente de fora da igreja. Aliás, eu estou falando do seu inimigo. Me perdoem. Aliás, por algumas vezes eu dei um testemunho aqui que não era meu testemunho, mas eu dei um testemunho aqui, e não foi uma vez só que eu dei, não. Foram várias vezes que eu dei esse testemunho, de uma mulher que trabalhava numa empresa, e era maltratada por uma chefe, e ela resolveu fazer a diferença naquele ambiente. A mulher está aí, ó, sentada aí, ó. Hoje ela está aí, ó. Ela está aí, ó, sentadinha aí, ó. A ponto da patroa dela virar para ela e falar: eu não te entendo, por que você faz isso? Eu faço mal e você faz diferente. Isso é amar a misericórdia. Isso é amar o próximo. Não existe cristão verdadeiro que não seja servo, querido. Não existe cristão verdadeiro que não viva para servir aos outros, que não esteja pronto para servir alguém, para ser útil na vida de alguém. E nós precisamos entender isso. Olha o que Jesus fez lá em João 13, 4 e 5. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, ele derramou água numa bacia, e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele pega uma toalha e ele pega uma bacia e ele começa a lavar os pés daqueles que ele já sabia que um pouquinho mais adiante ia acontecer o que, queridos? Eu imagino Jesus lavando o pé de Judas e olhando para Judas e pensando assim: Judas, você vai me entregar, Judas. Mas Jesus estava lavando. Eu imagino Jesus lavando os pés de Pedro. E eu imagino Pedro, porque Pedro era aquilo, né? Eu imagino a hora que Jesus jogou a água nos pés de Pedro, aquela reação de Pedro: não, o Senhor não é digno, eu não sou digno. Aí Jesus fala para ele: Pedro, se eu não lavar seus pés,
você não vai ter parte comigo. Joga na piscina, na bacia, faz qualquer coisa, Deus. E Jesus olhando e lavando os pés de Pedro, pensando assim, cara, daqui a pouco você vai me negar 3 vezes, velho. E enxugando. Aí Jesus vai em Mateus, pensa assim, Mateus, meu Deus, não vai dar nem tempo, esses daí vão ser os primeiros a correr. A hora que os guardas chegarem, esses já foram. Esses já deram linha na pipa, né? E Jesus lavando os pés de cada um. Sabe por que Jesus fez isso, meu irmão? Escute o que eu vou dizer para você agora e guarde isso na sua cabeça, para você nunca mais esquecer. Porque a verdadeira conversão não tem a ver com o outro, tem a ver com você. A verdadeira conversão você não faz para os outros, você faz para Deus. A verdadeira conversão você não faz para agradar homens, você faz para agradar a Deus. Essa é a verdadeira conversão. Mas pastor, eles vão pisar em mim, pastor, mas eles estão me humilhando. Você não faz para eles, você faz para Deus. Pegue a sua toalha e pegue a sua bacia e vai lave os pés. Quando foi a última vez que você pegou uma bacia e uma toalha e lavou os pés de alguém? Quando foi? E eu não estou mandando você lavar o pé da sua esposa, porque lavar o pé da sua esposa é fácil. Lavar o pé do seu marido, apesar de ter alguns casos que não. É perigoso pôr ácido sulfúrico, soda cáustica na bacia. A Rose, por exemplo, se ela for lavar meu pé, eu sempre vou jogar alguma coisa dentro primeiro, eu vou... Entendeu? Eu solto ali uma pedrinha ali, se der uma fumegou, irmão, sai fora. Nossa, caiu. Nossa, não, tá tudo bem. Aí eu vou o pé, né? Brincadeira. Lavar o pé da sua esposa, lavar o pé do seu marido, talvez lavar o pé do seu irmão. Eu quero ver você lavando o pé daquele que te calunia todos os dias, daquele que te fala mal, daquele que quer o seu mal, do teu inimigo, daquele que você sabe que quando você está longe, ele fala de você, ele julga você, daquele que muitas vezes fala aquilo que você não quer ouvir. Quando foi a última vez que você pegou uma bacia e uma toalha e fez isso? Eu lanço esse desafio para você, queridos. Faça essa experiência. Faça essa experiência. Há um tempo atrás eu reuni alguns homens aqui na igreja. E eu combinei com o Silvio, só com o Silvio. Eu falei, Silvio, não fala nada para ninguém. Deixa a bacia pronta aí. Deixa a água pronta. Eu falei, deixa pelo menos umas 50 formas de gelo, bem trincando mesmo. Nós vamos lavar o pé desses caras hoje. Era só gelo, irmão. Aleluia. Bota o pé aí, querido. E o cara achava que a água era quente. Brincadeira. Eu falei, não, Silvio, prepara uma água aqui. Todos sentados aí, irmãos. E é lindo de ver, meu irmão. Porque quando você pega... Tem uns que são mais emotivos aqui. Aqui no nosso meio tem uns que são durão. Mas durão só na capa, entendeu? Tem uns que você... A hora que a bacia chegou, que colocou no chão, uns já começou... Calma, vai fartar aí não. Vai ter que ser eu mesmo. Ai, meu Deus. Nem tinha lavado o pé ainda. Só chegou a bacia. Imagina quando você chegar com uma bacia, uma toalha, e o teu inimigo ver você chegando com aquela bacia, aquela toalha. Qual vai ser o comportamento dele, querido? Ames a misericórdia. Você tem que fazer o que o outro não merece. Mas pastor, ele não merece. Ele não merece mesmo? Isso. Então é para ele que você tem que fazer. Não é para o que merece. É para o que não merece. É para o que não merece. E às vezes nós temos dentro da nossa própria casa sim. Porque às vezes nós temos algum familiar, alguma situação dentro do nosso ambiente, nosso contexto familiar, que é necessário sim, nós tomarmos uma postura e irmos lá e lavarmos os pés. E pode ficar tranquilo, querido. Porque talvez você pense assim, mas se eu chegar com a bacia lá e com a toalha, ele vai sair correndo. Ele não vai, querido.
Porque ele não vai ter reação diante de uma ação como essa. Ninguém tem reação diante de uma ação como essa, porque uma ação como essa, ela é a contramão do mundo, meu irmão. Ninguém consegue reagir diante de uma atitude como essa. Eu dei um exemplo para vocês há dias atrás aqui. Eu falei do vizinho nosso lá que mudou lá. O cara nem olhava na minha cara. Nós pegamos um bolinho, eu peguei um bolinho e falei, deixa eu dar as boas-vindas para ele. Meu irmão, é uma benção, todo dia que ele sai, ele dá o tchau e o bom dia e aleluia para mim, todo dia agora. Entendeu? Eu dei um bolo para ele e a gente já virou amigo. Imagina a hora que eu jogar uma bacia. Meu Deus, ele quer morar em casa. O próprio Jesus lavando os pés. Se eu e você queremos agradar a Ele, nós não precisamos nos sacrificar. Nós simplesmente precisamos pegar uma bacia e uma toalha e começarmos a lavar os pés uns dos outros. Faça isso, meu irmão. Honre. Honre. Porque a conversão verdadeira é essa, não tem a ver com o outro, e sim com você. Filipenses 2, 5 ao 7. O que o Senhor espera de nós, olha o que o Senhor espera de nós, que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que Ele devia apegar-se, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Ser crente é se preocupar com o seu próximo. Ser crente é estar sempre disposto a perdoar o seu próximo. Isso é ser crente. Isso é ser crente. Ser crente não tem a ver com andar dentro da igreja de joelho 365 voltas. Ser crente não tem a ver com vir para a igreja vestido de sapatinho, de saltinho, aleluia, ou de camisa, gravata. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser, querido. Se você não praticar isso aqui, ó, que eu estou falando para você, é só uma capa. É só uma capa e mais nada. E eu não estou criticando a nada disso. Aliás, tem uns irmãos aí que estão falando que a partir de agora eu mudei, eu estou só andando de tiozinho e coisa e tal. Eu tive umas conversas com Deus aí, irmão. Deus falou comigo e a pegada foi diferente. Então eu vou ter que dar umas mudadas aí, né? E eu vou ter que aguentar os irmãos pegando meu pé aí. Mas tudo bem, faz parte do processo. Mas não importa, meu irmão. Não adianta eu vestir essa roupa, mas eu não ser, na essência, quem eu devo ser. E é isso que eu quero que você entenda. Não são as doutrinas que fazem de mim alguém que ama a misericórdia, mas sim as minhas atitudes. Você ama a misericórdia? Você se preocupa com o seu próximo? Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão, diga assim, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Como eu posso querer misericórdia de alguém se eu não sou misericordioso, irmão? Eu recebo aquilo que eu semeio, eu colho aquilo que eu planto. Se você é alguém que planta misericórdia, você pode ter certeza, meu irmão, você pode ter certeza que você vai receber misericórdia. Amém? Hoje, eu tenho certeza, ou não, sei lá, às vezes eu fico em dúvida, né? Mas hoje eu tenho certeza, queridos, que se eu pegar e ficar parado com o meu carro, no meio do nada, do breu, e eu passar a mão no celular e eu mandar mensagem para algumas pessoas, eu não tenho dúvida que em pouco tempo, 2 ou 3 estarão lá para me ajudar, querido. Eu não tenho dúvida. E talvez você possa pensar assim, e por que você está dizendo isso, pastor? Porque, querido, quando alguém pede para mim ajuda, eu ajudo, meu irmão. É assim que funciona, querido. Agora, se todas as vezes que alguém pedir algo para você, você disser não, quando você ficar na estrada, sozinho, no escuro, e você pedir ajuda, adivinha o que você vai ouvir? Não. Aliás, nem te atender vão.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Amém? Ame a misericórdia. Ame a misericórdia. E o último, andes em humildade com teu Deus. Andes em humildade com teu Deus. Aqui, queridos, isso fala sobre consagração. Isso fala sobre uma vida de relacionamento com Deus. Isso fala de uma vida na dependência de Deus. Isso fala de uma vida dirigida por Deus. De uma vida aonde eu entendo que eu não sou dono de nada e Ele é dono de tudo, aonde eu entendo que eu estou de pé pela misericórdia e pela graça dEle, e o controle e o comando é dEle, e eu preciso respeitar, eu preciso ser humilde a ponto de entender e aceitar esse domínio de Deus sobre a minha vida. E muitos de nós somos orgulhosos, irmãos. Nós somos difíceis de se lidar. Nós acabamos de cantar uma canção agora, que o nosso orgulho nos tirou do... Quantas vezes Deus nos manda parar e nós continuamos? Quantas vezes Deus manda nós não entrarmos e nós entramos? Quantas vezes Deus fala para mudar e nós não mudamos? Tudo isso porque nós somos orgulhosos, irmãos. Deus diz assim: vai lá e pede perdão. Eu não vou pedir perdão. Você é um orgulhoso, eu sou um orgulhoso. Se Deus te mandou pedir perdão, vai e peça perdão. Mas eu estou com a razão. Mas você não é dono da sua vida. O dono da sua vida é Deus. Se Ele mandou você ir lá pedir perdão, vá e peça perdão. É Ele que é o dono da sua vida. Então, quando nós falamos de andar em humildade com Deus, é isso, é termos uma vida influenciados por Deus, é termos uma vida dirigidos por Deus, aonde Ele decide o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. E eu e você só obedecemos, porque a própria palavra de Deus diz que Ele é o oleiro e eu e você somos, você e eu somos. A Bíblia diz que Ele é a videira verdadeira, e eu e você somos. A Bíblia diz que Ele é o Criador, e eu e você somos. O que tem de grande nisso, meu irmão? Um ramo sem a videira verdadeira serve para quê, querido? A Bíblia diz que é para ser lançado no fogo e queimado. O barro, se não houver o oleiro, ele não tem forma nenhuma e não serve para nada, querido. Ele vai endurecer e ser jogado fora. A criatura sem o Criador, ela não serve para nada. Então eu e você precisamos entender, queridos, que Deus Ele quer que eu e você vivamos essa vida de humildade com Ele. Humildade, obedecendo, respeitando a vontade do Senhor, fazendo aquilo que Ele está mandando. Eu sei que tem horas em que é difícil, meu irmão. Eu sei que tem horas que o velho homem, a velha mulher, ele se levanta dentro de nós e começa a querer sair até endemoniado dali, e vem aquela desgraceira: eu vou. É a hora de você falar: parou. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Olha a profundidade do que eu vou dizer para você agora. E eu sei que esse tipo de coisa, quando é dito nos dias de hoje, é terrível, porque você é cancelado, você é denunciado. Se puder dar uma cortada aí no YouTube aí, eu agradeço aí nesse momento aí. Corta aí. Brincadeira. Deixa rolar aí, meu irmão. Vamos ver o pau torar. Vamos ver então se vai dar alguma coisa aí. Glória a Deus. Quando você fala, esposa, com o seu marido, com palavras que desagradam a Deus, você está falando contra o próprio Deus, porque o seu marido foi alguém que Deus estabeleceu na sua casa para você ser um representante dele ali dentro. Você comete pecado e traz condenação para dentro da sua casa. Agora eu vou do outro lado. E você, marido,
que não trata a sua esposa conforme a palavra de Deus diz que eu e você temos que tratá-la, eu e você estamos cometendo pecado contra Deus e trazendo condenação para dentro da nossa casa. Isso é sério. Agora, quantos de nós entendemos isso, irmãos? Mas você não vive com ele lá na minha casa, pastor. Mas eu te garanto que Deus não colocou uma arma na sua cabeça para você casar com ele ou com ela. Você que escolheu. Agora, vai, chupa essa manga, irmão. Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. É assim que funciona, querido. Mas nós temos essa dificuldade de entendermos isso. Irmãos, ande em obediência e humildade com Deus. Deixe o orgulho de lado. O orgulho é diabólico. O orgulho destrói. O orgulho quebra o seu relacionamento com Deus. Deus não fala com orgulhosos. Deus resiste a eles. Deus não se aproxima de soberbos. Deus resiste aos soberbos. Deus gosta dos humildes, queridos. Seja humilde. Envolva a Deus na sua vida. Envolva a Deus nos seus planos. Envolva a Deus na sua casa. Não adianta você continuar fazendo sacrifícios e maltratando sua esposa, maltratando seu marido, não obedecendo a Deus, sendo um arrogante, um orgulhoso. Meu irmão, sinto muito, mas você vai acabar com o teu joelho e vai precisar de um médico, porque não vai ter nem joelho mais, vai virar carne viva, vai virar osso vivo, e você vai continuar andando de joelho, se sacrificando. Aonde você está indo de joelho? Eu vou atravessar a cidade de Itupeva para agradar a Deus. Meu irmão, para. Levanta. Aí outros vão falar assim: você é um incrédulo, esse é um apóstata. Não, meu irmão, presta atenção, querido, está escrito aqui na Bíblia. Para com essas bobagens. Se você não praticar coisas tão simples como essas, não vai mudar nada, querido. Esse é o problema da maioria. Veste uma roupa de crente, está dentro da igreja que nem crente, fala que nem crente, aleluia, glória a Deus, só sai glória a Deus, aleluia, já começa a falar em mistério, 2 palavras já está falando em mistério, aleluia, e não sei o que, e eu estou vendo fogo e a bola de fogo passando aqui, aleluia, 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 aleluia. Aí você chama o filho dele no canto e fala para ele: quem é seu pai? Meu pai? Você é louco, cara. Sabe por que ele está vendo bola de fogo? É porque ele já tomou umas 2 hoje. É por isso que ele está vendo bola de fogo. Mas o irmão é uma bênção, aleluia, vive no mistério, só no manto. E eu não estou aqui criticando nada disso também, queridos. Eu só estou tentando te dizer uma coisa: a vida, ela é muito mais simples do que eu e você imaginamos. Se nós queremos viver uma vida que agrada a Deus, está aqui 3 conselhos básicos que eu e você precisamos praticar na nossa vida: honrarmos os nossos pais, obedecermos, sermos justos, cuidarmos das pessoas, sermos humildes com Deus. Provérbios 22:4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são o que, querido? Diga comigo lá. Repita lá. São o quê? Quantos querem isso? Quantos querem ficar ricos aqui? Se você não quiser, tá, baixa a mão, fica tranquilo. Eu também quero. Aleluia. Quantos não querem isso? Uma vida de riqueza, uma vida de honra e a própria vida. Isso é para quem, querido? Para aqueles que são humildes ao Senhor. Viva uma vida de humildade, de dependência de Deus. Então, se você for responder a pergunta que eu fiz nessa noite lá no começo, o que Deus espera de mim? Primeiro, que eu seja justo, ainda que isso me traga prejuízos. O que Deus espera de mim? Que eu ame a misericórdia, ou seja, que eu trate todas as pessoas o melhor que elas merecem, muito melhor do que elas merecem. O que Deus espera de mim é que eu ande humildemente com Deus,
sendo uma pessoa tratável, moldável, quebrantada, isso vai me levar para um outro patamar espiritual. Amém, querido? É isso que Deus espera de você. Deus não espera que você voe, Deus não espera que você saia voando dentro da casa dele, Deus não espera que você crie asa, que você tenha asa, Deus não espera que você vire um Jaspion de Deus, Deus não espera de nada disso, queridos. Deus só espera que você pratique a justiça, ame a misericórdia e seja humilde com o teu Deus. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Meu irmão, eu não sei o que Deus falou, qualquer um. Eu não sei o que Deus falou ao seu coração nessa noite. Eu não sei aonde é que você tem vivido, o que você tem vivido, aonde você tem errado. Eu creio que nesta noite a palavra de Deus, ela vem para iluminar as nossas vidas e nos revelar aonde as coisas estão erradas e aonde nós precisamos consertar. Nosso Deus, nosso Pai é um Deus de amor, Ele não é um Deus de condenação, Ele não é um Deus que nos machuca, muito pelo contrário, Ele é um Deus que nos ama, e quando Ele nos exorta, a Bíblia diz que a exortação de Deus, ela é como óleo fresco sobre a nossa cabeça, querido. E nesta noite eu creio que Deus está derramando um óleo fresco sobre as nossas cabeças, e nós estamos tendo a oportunidade de vivermos coisas diferentes em Deus. Nós estamos tendo a oportunidade de consertarmos algumas coisas. Permita que o Espírito Santo de Deus fale com você. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus revele a você aonde é que você precisa acertar. Pai, eu quero nesta noite colocar cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs diante do Senhor. Eu quero colocar aqueles que estão aqui nesta noite e também aqueles que estão em casa. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um deles, Pai, por estarem aqui, Deus, nesta noite. Eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio, Pai, de ouvirmos a Tua palavra. E eu quero pedir ao Senhor nesta noite, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos revele aonde é, Senhor, que nós precisamos consertar. E que nós tenhamos coragem, Deus, de ajustarmos essas coisas na nossa vida, Pai. Senhor, nesta noite eu intercedo por esse homem e por esta mulher que me ouve. E eu intercedo para que ele e para que ela, Senhor, possam sair daqui decididos, meu Deus, a tomarem uma postura diferente em suas vidas, a quererem viver uma vida que está muito além de uma simples religião, mas querem ser verdadeiros cristãos, discípulos do Senhor Jesus nesta terra, homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que praticam a justiça, homens e mulheres que cuidam de pessoas, homens e mulheres que se humilham e servem ao próximo, ainda muitas vezes sendo caluniados e prejudicados, homens e mulheres que são humildes e que não se apegam à soberba, à prepotência e obedecem ao Senhor, Pai. Eu intercedo nesta noite para que nós tenhamos lares aqui, Deus, que são conduzidos e guiados pelo Senhor, lares que a decisão é Tua, Pai, e não nossa, famílias, meu Deus, que quando vão tomar decisões, oram e esperam a resposta do Senhor, antes de fazerem as coisas, Pai, porque são humildes, meu Deus. Espírito Santo de Deus, até aqui, Pai, eu posso ir, Senhor, mas daqui para frente, Senhor, eu entrego tudo e todos nas Tuas mãos, e eu peço ao Senhor que o Senhor os convença de tudo isso, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa levá-los para casa, Deus, e continuar falando com cada um deles, Pai, de acordo com o Teu querer
e a tua vontade. Somos gratos pela tua palavra, Deus. Somos gratos por essa oportunidade, Deus. Muito obrigado, Pai. É o que nós oramos, também é o que nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.